que está gravado no celular de Daniel Vorcaro não é só um amontoado de provas de crimes. Esse seguro de vida de Daniel Vorcaro acabou com a estrutura do STF como a conhecíamos. Aquela história de todo mundo se defende acabou. E o sistema começou a se canibalizar. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo que o colete à prova de balas que o André Mendonça está usando agora é prova disso, e esses acontecimentos vão alterar as eleições de 2026. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história direitinho aqui. Eu vou te mostrar o que a mídia tenta te esconder. J. Celular de Vorcaro tem potencial para abalar pacto de apoio entre ministros do STF. A ala do Supremo já estava ressabiada com supostos atos não republicanos de colegas. Manutenção do apoio dependeria do andamento das investigações. Olha, eu falei para você no começo do vídeo, ó, essa história do celular do Vorcaro abalou o pacto que eles tinham de se proteger, na autoproteção do Supremo. Isso já é coisa do passado. Vamos em frente aqui para entender essa história. Eu quero te mostrar primeiro um vídeo do Nicolas falando sobre as mensagens do Vorcário. Dá uma olhadinha. O ministro está nu. Bom dia. Vorcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Banco Master no dia em que foi preso em 2025. Segundo a apuração da Malu Gaspar do Globo, tanto o dono do Banco Master quanto o Alexandre de Moraes conversavam enviando mensagens de visualização única. Só que tem um ponto aí. Pelo que tudo indica, o Vorcaro escrevia a mensagem no bloco de notas, ó, 7:18, e depois mandava a mensagem, ó, 7:19. Só que ele deixou a mensagem no bloco. Olha, você viu aí que o Moraes tentando ludibriar, né, para que essa mensagem fosse de uma visualização só. Você visualiza, ela apaga. Ele chegou a condenar pessoas que estão presas no 8 de janeiro por conta disso. A Débora do Batom é um bom exemplo. Ela apagou mensagens do celular dela e o Moraes a acusou de ocultação de provas. Será que agora também é? De notas, por isso que tá dando pra fazer essa comparação. Já o Alexandre de Moraes não deixou. Nessa primeira mensagem ele diz o seguinte: bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui, tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei pra lá pra tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. Pra te contextualizar, tava rolando, né? Aí uma crise de liquidez, ele tava querendo vender o banco, já tava passando por todo esse escândalo e o banco buscava compradores para os seus ativos. E aí ele continua. De um outro lado, eu acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me disse que tá tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. Primeiro ponto, o que um ministro tá conversando a respeito disso com o dono de banco? Conversou com um monte de gente. Agora, conversar sobre isso daqui, crise de liquidez, vender ativo com o ministro do STF, que a mulher tem um contrato de 129 milhões com o banco. Estranho, né? Aí naquele dia foi feito às pressas o anúncio da venda do banco para o Grupo Fictor. E 5:22 ele escreve uma mensagem: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar a parte da transação. E aí, 5:22 ele manda a mensagem. Nesse mesmo... Se isso não é crime, esse tráfico de influência, eu não sei o que é. dia, o Vorcaro tentou impedir que a ordem de prisão contra ele fosse executada. E aí ele escreve uma mensagem 5:26 e manda uma mensagem 5:26 para o ministro Alexandre de Moraes. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Envia ela aqui. No dia que ele estava prestes a ser preso, beleza? 7:58 ele escreve uma mensagem. Alguma novidade? E aí às 10 horas da noite ele vai preso. E o interessante disso tudo é que o ministro tinha afirmado que não recebeu essas mensagens referidas na reportagem e fala em ilação mentirosa. Pelo visto, alguém aí tá mentindo, mas não é a reportagem. Agora, o mais interessante de tudo é que não saiu até agora nenhuma mensagem trocada entre o dono do Banco Master e a Viviane Moraes, esposa do Moraes. Mas no fim das contas, quem tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não era ela? Estranho, né? Você contratar uma pessoa e nunca ter trocado uma conversa com ela. E segundo a reportagem, ela foi contratada para poder ver os interesses junto ao Banco Central, à Receita Federal, ao CAD, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Congresso Nacional. Mas que a atuação da Viviane é desconhecida em todos esses órgãos e instituições. Convenhamos que um cara que faz uma sessão de fotos dessa daqui, meu irmão, ele já tinha dado sinais, né, galera? Muito menos o Alexandre de Moraes já teria prendido o Alexandre de Moraes. Esse cara precisa sair do STF, não é impeachment, não. Ele precisa, ó, direto para a prisão, responder por esses atos que não condiz com o magistrado. E lembrando, isso tudo em nome de salvar a democracia. Essa
É a história mais furada que eu já vi aqui no Brasil. Salvar a democracia enterrando ela, né? Vamos em frente. Agora, uma pessoa, uma jornalista, que é responsável pelos vazamentos, né? A Malu Gaspar, do Globo, da Globo News, recebeu as primeiras denúncias, né, do envolvimento aí, tanto do Toffoli, agora também do Moraes, recebeu aí, foi uma das primeiras jornalistas a receber também as mensagens do celular, né, do Porcário. Vamos ver o que ela tem para falar aí. Parece que vem mais bomba por aí. Muito impressionante essa troca de mensagem, essa revelação. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Eu queria que você falasse, situasse o nosso assinante, porque naquele momento o Vorcaro ainda não tinha sido preso, como a gente está contando aqui, ele seria preso à noite, mas Vorcaro já era Vorcaro no sentido de ser um personagem controverso, e naquele momento o escritório de advocacia da mulher do ministro Moraes já tinha um contrato, nós que não sabíamos ainda, depois foi revelado por você no final do ano passado, né? O Nicolas acabou de falar isso. O cara está todo enrolado. Por que um escritório que ele paga 129 milhões em um contrato não o está defendendo? Muito estranho, né? São muitas perguntas sem resposta. No final do ano passado ou no começo desse ano. Mas o Vorcaro já era um cliente do escritório da mulher do ministro Moraes e já se sabia que a situação do banco estava complicada. Então eu queria te ouvir um pouco sobre aquele contexto naquele momento para situar o nosso assinante. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo a gente. Então, exatamente, o contexto dessas mensagens é um contexto que já, inclusive, foi levantado pela Polícia Federal durante a investigação e que mostra que o Vorcaro tinha realmente duas prioridades naquele dia, antes dele ser preso. A primeira era anunciar a venda do grupo do Master para o grupo Fictor e com investidores árabes que a gente nunca chegou a saber exatamente quais eram. E a segunda... O Fictor foi esse banco que teve a sua liquidação anunciada há poucos dias atrás, né? A prioridade era tentar impedir a ordem de prisão contra ele. Ele tinha uma informação que a Polícia Federal descobriu ter sido obtida ilegalmente, a partir do acesso ilegal aos sistemas da própria Polícia Federal, de que havia um inquérito contra ele. Era um inquérito sigiloso, por isso ninguém deveria saber que esse inquérito existia. E a Polícia Federal descobriu que ele tinha tido acesso a esse inquérito, ficou sabendo que tinha sido encaminhado à 10ª Vara Federal de Brasília, que estava sob o comando do juiz Ricardo Leite, e numa etapa da investigação, que levou à nova prisão do Vorcaro, a representação sigilosa da Polícia Federal diz exatamente que o Vorcaro, ao saber dessa informação, procurou um jornalista, fez publicar às 11 horas da manhã no site O Bastidor a informação de que esse inquérito existia e estava na 10ª Vara, para depois, nas palavras da Polícia Federal, esquentar a informação. O que significa esquentar a informação? Ele pegou essa informação, disse que era pública e, dado que a informação já tinha sido publicada, ele entrou com um pedido, uma petição na 10ª Vara, dirigida ao juiz Ricardo Leite, tentando impedir que fosse executada alguma, abre aspas também, medida cautelar. Ele não se refere à prisão, ele se refere a medidas cautelares, dizendo que não havia necessidade, que ele estava à disposição, e ele coloca lá uma série de motivos pelos quais não deveria haver nenhuma medida cautelar contra ele. Isso despertou, André, a suspeita da Polícia Federal, porque quando entra essa petição no sistema da Justiça Federal, fazia apenas 18 minutos que o juiz Ricardo Leite tinha assinado a ordem de prisão do Vorcaro. E aí a polícia... Se isso daí não é uma operação de blindagem envolvendo o ministro a um empresário, a um banqueiro, e todo mundo negando, né, notas, porque agora o STF sobrevive de notas que ele faz à imprensa para se explicar de coisas inexplicáveis. Você começou a perceber que havia uma movimentação de fato do Vorcaro para improvisar ou para agilizar um voo para Dubai, um embarque feito às pressas. E é por isso que ele foi preso. Era uma prisão que estava planejada para ocorrer no dia 18 de novembro, como ocorreram as outras prisões dessa operação, junto com a liquidação do Master. Mas, como houve a suspeita de que ele estaria tentando fugir, ele foi capturado ali no portão de embarque de Guarulhos às 10 horas da noite. Então, essas mensagens se dão nesse intervalo de tempo. Do momento em que ele começa a dizer ali, nesse bloco de notas, para o ministro Alexandre de Moraes, dá uma satisfação, né, para essa conta sobre
o avanço da negociação, que ele estava tentando antecipar, e sobre o possível vazamento, um vazamento a que ele se refere, nós não sabemos qual é, e que se vazasse seria um gancho para ele entrar no processo. A gente pode afirmar que se trata desse processo? Não, mas a gente sabe que, segundo a própria Polícia Federal, toda essa movimentação foi feita de forma a conseguir justamente um gancho para entrar no processo. Então, isso vai ter que ser esclarecido, mas já que você me perguntou do contexto, isso foi o que aconteceu nesse dia. Só para somar, no meio do caminho ainda houve uma reunião com o Banco Central, da qual participaram os 2 chefes de supervisão que a Polícia Federal constatou terem recebido dinheiro para atuar a favor do Master. E nessa reunião, depois, quando ele foi preso, uma dessas pessoas assina um ofício, uma ata, expedida em tempo recorde a pedido da defesa do Vocário, dizendo que ele havia, sim, comunicado a viagem a Dubai para conversar com investidores, e esse ofício foi o que levou à soltura dele após a prisão, porque com esse ofício ele disse para a justiça que ele, inclusive, tinha planejado essa viagem, então não havia uma fuga, não havia nada às pressas. Então, essas mensagens foram trocadas nesse contexto. Olha, é um escândalo nunca visto no Brasil. Nós sabíamos do nível, né, dessas autoridades. Nem sei se pode chamar de autoridade um bandido, né? Mas tão exposta assim essa corrupção, nós não víamos isso desde a época da Lava Jato, mas parece que a Lava Jato ficou no chinelo, né? Vamos em frente. Notícia do SBT News. Porcaro deixa presídio no interior de São Paulo e segue para Brasília. No início da manhã, o agora preso, né, ex-banqueiro Daniel Porcaro foi transferido do presídio onde estava preso aqui no interior de São Paulo para um presídio federal em Brasília. A transferência foi pedida pelo ministro André Mendonça. Pelo jeito, o ministro tem medo que aconteça com Porcaro o que aconteceu com o Sicário. Agora eu quero te mostrar uma coisa que me preocupou muito hoje. O gabinete do ministro André Mendonça avaliou a necessidade de aumentar a sua segurança. No início do vídeo eu disse que com a ruptura aí dos ministros com os colegas do STF, a coisa ficou séria e o ministro precisa mesmo se proteger. Eu tenho falado disso há algum tempo, mas parece que agora o gabinete dele está tomando algumas providências. Dá uma olhadinha. O ministro deve sim aceitar essa escolta estendida à família dele. Lembrando que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal têm o direito, né, têm essa prerrogativa de segurança, de um aparato especial, né, quando estão viajando, quando estão em trânsito, e a família acaba usufruindo disso só quando estão com os ministros. Quando os parentes não estão com os ministros, não, aí como se diz, cada um por si. Então, o entendimento da Polícia Judiciária do Supremo Tribunal Federal é que é necessário estender essa segurança também à esposa e aos filhos do ministro André Mendonça, justamente por esses casos delicados, né, que o ministro é relator, né, o caso do Master, o caso da CPMI, ou melhor, o caso do INSS, né, que também tem uma CPMI no Congresso Nacional, que o ministro deve sim aceitar. Eu não quero acusar ninguém, por favor. Não quero mesmo acusar ninguém. Mas eu apurei hoje que existem mesmo e foram detectados pela Polícia Federal algumas ações aí para atentar contra a vida do ministro André Mendonça. Se ele está correndo tanto perigo, porque ele está chegando nos poderosos. Nós temos visto esses poderosos sendo expostos a cada dia, sem nenhuma acusação. República. Eita! Ministro André Mendonça, STF, passou a utilizar
colete à prova de balas após avanço das investigações relacionadas ao Banco Master. CNN Brasil. Eu vou comentar aqui, antes de soltar o vídeo para você, a defesa do Vorcaro e do Lulinha entraram com um pedido no STF questionando o vazamento dessas mensagens aí, tanto as do Lulinha como as do Vorcaro, que a gente começou a ter conhecimento ontem. Vamos em frente. Olha o Toffoli tentando sair pela culatra, né? Correio Brasiliense. Toffoli nega ter tido acesso a dados de celulares de Vorcaro durante relatoria do Master. Ué, mas só ele podia ver, né? Você lembra que ele colocou debaixo do braço, na gaveta dele, e mais ninguém podia ver essas provas, um sigilo top secret ao quadrado, né? E agora ele vem com essa historinha aqui. Ele sabia o que ia acontecer. O gabinete do ministro afirma que material da PF só chegou ao STF em 12 de fevereiro, após André Mendonça assumir processo. O magistrado havia ordenado envio de provas um mês antes. Papo furado, né? Claro que ele viu tudo, por isso ele estava tentando um jeito aí de acabar com o caso, já que ele é um dos protagonistas. Diário do Poder. Vigilância ininterrupta, revistas e cela individual. Veja como será a rotina de Vorcaro na prisão. Olha, o Vorcaro, ele é um arquivo vivo, né? Fora o celular dele, que é o seguro de vida desse empresário, né? Desse corrupto. Agora, o André Mendonça deu ordem para cuidar dele assim, muito bem, para que esse arquivo vivo não vire arquivo morto. Globo News. Eu quero te mostrar as fotos do Vorcaro. Assim que ele chegou na polícia, já cortaram, né? Assim que ele chegou na polícia, não. Assim que ele foi preso e foi recolhido a um presídio, ele já teve seu cabelo cortado, né? Essa imagem aqui dá pra gente ver. Sem barba também, né? E essa é a imagem do Vorcaro preso. E ele não vai aguentar muito tempo preso. E eu não tenho dúvidas que logo, logo ele começa a cantar tudo. Aqui eu quero mostrar para você o momento que o Vorcaro chegou ao IML para fazer aquele exame de corpo de delito. A porta a gente vê os pés, ele de bermuda caque, uma havaiana, ainda a roupa do sistema prisional paulista. Ele está algemado e andando tranquilamente com algemas, as mãos para frente, sendo escoltado pelos policiais federais, portanto entrando agora na Polícia Civil do Distrito Federal, onde ele vai fazer o exame de corpo de delito. Quero mostrar agora outro detalhe que a mídia não está te mostrando. É o envolvimento desse cidadão aqui, ó. André Esteves, dono do BTG. A postagem é do Republic. Em mensagens, Daniel Vorcaro sugere que André Esteves, dono do BTG Pactual, queria dissuadi-lo da operação do Banco Master com o BRB. André disse que era o maior banqueiro do mundo e que ele era Deus que apareceu na nossa vida. E tínhamos que agradecer a Deus a proposta dele e esquecer o BRB. O André Esteves vai aparecer muito nessa história aqui. E hoje eu vi uma teoria bem interessante sobre ele. Eu vou mostrar mais uma postagem sobre ele, também do Republic. Em mensagens,
Daniel Vorcaro disse que André Esteves, dono do BTG Pactual, é ardiloso e entra na mente dos caras do Bacen, do Banco Central. Vou contar rapidamente aqui o que eu escutei, uma teoria hoje. Lembra que o André Esteves esteve, olha, em Washington conversando com o Trump referente às tarifas, o que foi divulgado naquela ocasião. Mas não. Nessa teoria, o que ele foi fazer lá foi pedir para que a Magnitsky do Alexandre de Moraes, da Vivi Barsi de Moraes, caísse. Por quê, Ricardo? Pelo seguinte, a Magnitsky pressionando o Moraes já tinha um movimento de começar a meter a faca no pescoço dos banqueiros, você lembra? Ele ameaçou de quem não cumprisse as determinações do STF, ou as dele, iria entrar em rota de colisão com o ministro Alexandre de Moraes. E o que ele foi fazer lá? Ele falou, olha, você tira a Magnitsky do Moraes, eu tenho um monte de provas contra o Moraes e vou começar a divulgar isso daí, ele vai cair sem precisar ferrar com a gente. Pode ser? Acredito que pode ser, sim, mas teremos que esperar. Até agora é só uma teoria, mas que esse cara tem conta no cartório, você pode ter certeza. Agora eu vou mostrar para você postagem da Globo News, que o ministro André Mendonça, ele acolheu o pedido da defesa do Lulinha e do Vorcaro e pediu uma investigação dos vazamentos dessas mensagens, tanto as do Vorcaro como as do Lulinha. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo da Globo News. Uma decisão, como você bem disse, de agora do ministro André Mendonça, ele que atendeu um pedido da defesa de Daniel Vorcaro. E o que vai acontecer daqui para frente, Júlia, é o seguinte: a Polícia Federal vai ter que investigar o vazamento das informações de Vorcaro e a gente traz o contexto disso. O que o ministro está dizendo ali na decisão? A CPMI do INSS aprovou a quebra do sigilo telemático telefônico de Daniel Vorcaro, e aí, quando essa quebra foi feita, todo o material, e aí, por decisão do relator anterior, o ministro Dias Toffoli, estava ali com a presidência do Senado. Quando o ministro André Mendonça retorna, a CPMI pede novamente a restituição desse material. E o ministro André Mendonça, ele, portanto, autoriza a restituição desse material. E o ministro também fala na decisão que é importante se entender que a gente tem duas apurações em andamento. Essa que a CPMI do INSS está fazendo e o material que está sendo conduzido à investigação pela Polícia Federal. Ele fala que são caminhos diferentes, inclusive com provas diferentes. Eu venho falando disso todos os dias aqui para você. A CPMI, a CPI, é uma investigação política. O que vai dar cadeia, o que vai levar esses caras a uma condenação pesada pelos crimes que eles cometeram, são os inquéritos na mão do ministro André Mendonça, tanto do INSS como do MASTER. E o que foi compartilhado, na verdade, que foi restituído à CPMI, foi a questão aí desse protocolo, desse material que a própria CPMI já tinha aprovado ali para ter acesso a esses dados. Pois bem, o que ele está dizendo agora é que deve-se abrir um inquérito ali por parte da Polícia Federal para apurar os vazamentos. Ele até fala para se ter um cuidado sobre como se apura quem vazou e não, e até colocar no papel da imprensa, que trouxe informações a respeito desse material, dizendo que não é ali em questão da imprensa, que a imprensa exerceu o seu papel de comunicação, mas sim apurar quem de fato teria vazado essas informações, a polícia ali tendo também o cuidado de fazer todo esse levantamento. E o que está dizendo também o ministro nessa decisão é que todos os dados que a CPMI detém ali também, que haja todo um cuidado do que deve se permanecer em sigilo, e aí o que a CPMI vai apurar em relação a todo esse caso envolvendo o Massa. Então a gente tem essa decisão de agora, de abertura desse inquérito, atendendo esse pedido. Como você bem disse, a defesa de Daniel Vorcaro já vinha falando que ia entrar, entrou e tem agora essa decisão. Você viu? E ainda o ministro garantiu o sigilo da fonte do jornalista. É o trabalho jornalístico. Se ele arrumou alguém que passou essas provas, essas mensagens, mérito do jornalista. Ele pediu para investigar quem vazou, não para quem vazou. Vamos em frente. Aqui o Sam Buncher deixa uma postagem dele, mostra um trecho da decisão do ministro, e ele falando sobre isso. O procedimento apuratório deve ter como hipótese investigativa a eventual identificação daqueles que teriam o dever de
custodiar o material sigiloso e o violaram. E não, ainda em negrito, daqueles que, no legítimo exercício da fundamental profissão jornalística, obtiveram o acesso indireto às informações que, pela sua natureza íntima, não deveriam ter sido publicadas. Olha, me deu até um alívio no coração, porque a gente vive aí tempos de tanta censura velada, né? E parece que o ministro André Mendonça começa a mudar essa situação. Agora eu quero mostrar um vídeo que a Polícia Federal, ou a Polícia Penitenciária, mas aqueles envolvidos no transporte até Brasília do Daniel Vorcaro, gravaram. Dá uma olhadinha. Que a nossa Camila Bonfim conseguiu o momento da transferência de Daniel Vorcaro do Sistema Estadual de São Paulo para a Polícia Federal. Vocês viram ele saindo de uma viatura da Polícia Penal Paulista e agora sendo conduzida por policiais federais pela Polícia Federal, Penal Federal. Você viu que ele está algemado, ainda com a roupa dos detentos aqui de São Paulo, no momento que ele embarcava no avião para seguir para Brasília. E pela Polícia Federal também, para um avião do Ministério da Justiça que fez o trajeto de São Paulo para Brasília. Tá de chinelão e tudo. Conseguiu, a gente vê ele com o uniforme saindo do carro da Polícia Federal, da Polícia Estadual, desculpe, agora já é no comboio da Federal. Aí, o azul que vocês veem, gente, é o do Estado de São Paulo. Então ele está saindo da prisão ali, da onde ficam presos, do camburão, digamos assim, da Polícia do Estado de São Paulo, encontra os homens da Federal, que são esses que estão de preto. Os homens da Federal levam ele até o jatinho do Ministério da Justiça e ele sobe ali com a havaiana, com a roupa que a gente viu do sistema prisional paulista. Esse vai cantar, mas não vai demorar, viu? The Incorrupt. Mendonça diz que inquérito do Master seguirá provas, mesmo se caminho levar a integrantes do STF. Você começa a entender o porquê do ministro André Mendonça estar usando colete à prova de balas, porque agora a amizade acabou. São interesses que estão em jogo e interesses bem esquisitos, né? Diário do Poder. Essa daqui, o Toffoli, faz parte da segunda turma e votaria, né, pela permanência do Vorcaro na cadeia, né? Os ministros devem referendar a decisão do ministro André Mendonça, né? E ele, com tudo aí, né, envolvido no caso, queria ainda votar, né? Integrantes do Supremo manifestaram que consideram positiva a ideia de um possível impedimento do ministro Dias Toffoli de atuar no julgamento que analisará a manutenção da prisão de Daniel Vorcaro. Os ministros não querem que o Dias Toffoli participe aí desse julgamento. CBN. Pressão da oposição aumenta contra Moraes após divulgação de conversas com Daniel Vorcaro. Bom, é pressão para todo lado, né? Mas eu tenho aqui uma opinião. Sempre quando pressionado, o ministro Alexandre de Moraes tende a dobrar a aposta. E agora, meu amigo, pode ter certeza que se ele cair, ele vai cair atirando para todo lado. Space Liberdade. Daniel Vorcaro tem contato com Alexandre de Moraes desde 2023. Mostram dados da PF. Olha isso. Não é de hoje esse relacionamento. Já vem desde 2023. Pode ser até de antes, né? Mas se tem conhecimento desde 2023. E o Alexandre de Moraes envolvido até o pescoço. Já é o segundo ministro
com envolvimento com Daniel Vorcaro. Agora, mas é o que fica mais em evidência por conta das mensagens. Mas você pode ter certeza que essas mensagens é todo dia agora. Metrópolis. Confira o kit preso que Vorcaro vai utilizar na penitenciária. É um vídeo bem curtinho aqui. É o kit preso que eles recebem, né, quando chegam lá. Dá uma olhadinha. E a roupa deles, né, o shampoo, sabonete, toalha, as coisas para ele, um tênis, um chinelo. É, Vorcaro, acabou a vida de luxo. CNN Brasil, mais aqui, que vem para cima do ministro Alexandre de Moraes. Ministros do STF veem Moraes em xeque e rede de apoio ao ministro diminui. Eu disse no começo do vídeo, o que esse celular do Vorcaro fez foi acabar com essa parceria que os ministros tinham e um proteger o outro. Agora é cada um por si e o André Mendonça sentando o sarrafo lá de cima. The Incorrupt. Crise do Master. STF largou a mão de Moraes, perdão. E é isso mesmo que parece que aconteceu, viu? Os ministros aí, o sistema, na verdade, está entregando o Moraes de bandeja. E, olha, eu estou aqui desconfiado que o próximo passo é esse aqui, ó. Oposição pede prisão de Moraes após mensagens com Daniel Vorcaro, diz a revista Isto É. Amigos, essas são as primeiras mensagens vazadas, não tenham dúvidas que nós vamos ter muito mais. A Malu Gaspar já disse que tem muita coisa ainda para publicar, então todo dia vai ter novidade, mas uma coisa é certa: o Brasil não será mais o mesmo após esse escândalo do Master, o escândalo do INSS, que estão juntos e ligados. Esses dois casos, quando começar a aparecer tudo que realmente é, o que eles fizeram, o que eles estão ocultando há muito tempo, né? Essa máfia que dominou o país, principalmente agora, né, nesse governo do Lula aí, não tenho dúvidas que os próximos desdobramentos vão chocar o Brasil. E eu acredito também que a prisão do ministro Alexandre de Moraes se aproxima. Vamos esperar os próximos capítulos. Obrigado por assistir o vídeo até o final.